gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do nascimento do álbum Thriller. Como o álbum mais incrível, o maior álbum, o álbum mais vendido de todos os tempos nasceu. Como esse disco foi projetado, como um desejo do Michael Jackson foi concebido com esse álbum. Hoje a gente vai falar da era Thriller. Se você não é inscrito no canal, eu amo o Michael Jackson, se inscreve no meu canal, gente. Vocês vão adorar os conteúdos relacionados a ele. Tem uma playlist enorme, cheio de vídeos sobre ele, sobre a discografia, sobre barracos, sobre a história da música do Michael Jackson, enfim. Se inscreve no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos e também deixa sugestões de mais conteúdo sobre ele, porque vai ser muito bom fazer para vocês, tá bom? Pra gente poder começar a falar de como o disco Thriller nasceu, como essa obra musical virou o que é, né? A gente tem que voltar no tempo e falar do fim da era Off the Wall, né? O Off the Wall vendeu 20 milhões de cópias mundialmente, é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, mas o Michael não ficou satisfeito com somente isso. Ele queria mais, ele queria uma coisa muito maior pra ele. Uma das coisas interessantes pra gente falar sobre a transição do Michael da era Off the Wall pra era Thriller, né, como aconteceu isso tudo, é que o Michael, ele começou a ficar independente como pessoa e como artista nessa época, né? Foi o momento que ele se sentiu mais livre para poder fazer o que ele queria fazer com a música dele. O problema é que ele mesmo dizia que os momentos dele eram muito solitários. Ele chorava, ele muitas vezes ele saía para poder dar voltas na vizinhança, para ver se ele encontrava alguém para conversar, mas ele sempre acabava voltando para casa sozinho, muito triste. Ele sentia que isso era uma coisa que incomodava ele. Era difícil fazer amigos quando você era um artista igual ele. Michael atingiu, né, 21 anos, a maioridade americana. Ele nomeou um novo assessor, né? E ele disse que uma das coisas que ele mais ficou chateado na era passada dele foi que ele sentiu que o Off the Wall não ter ganho o Record of the Year, né, ou o álbum do ano, foi muito injusto. Porque o álbum tinha potencial para isso acontecer, mas não acabou acontecendo. E ele se sentiu muito subjugado pela indústria. Um outro ponto super decisivo foi o ponto em que o Michael Jackson tentou fazer uma capa para Rolling Stone. Tudo isso no período ainda de transição entre a era Off the Wall para a era Thriller, né? Que foi um período que o Michael deu um hiato depois do lançamento daquele álbum. Ele entrou em contato com o jornalista da Rolling Stone solicitando poder fazer uma capa, e o jornalista foi categórico. Ele disse que não faria por causa que artistas negros não rendiam capas lucrativas. É um baque grande e que mostra a experiência explícita do racismo, não somente na indústria, mas também o racismo na própria fórmula midiática de rentabilidade. O Michael também deixava bem claro que ele queria ser um grande artista, ele queria ser o maior artista, o mais rico de todos, ele queria conseguir conquistar isso. E ele confidenciou isso várias vezes. Afinal de contas, o Michael, ele tinha desejos muito fortes dentro dele de conseguir um sucesso cada vez maior e mais impossível. E ele sentia que essa era a missão da vida dele. E ele deixou claro que quando a revista fez negou essa proposta para ele, né? Ele disse que um dia ele ia ficar tão famoso que as revistas iam implorar para ele poder dar uma entrevista, e aí ele poderia dar sim ou talvez não. Para gravar o álbum Thriller, o Michael se reuniu com o Quincy Jones, que também produziu o Off the Wall, né? E o Quincy Jones, ele na verdade, assim, ele foi um grande marco na carreira do Michael, porque os hits mais importantes dele tiveram a participação do Quincy Jones dentro, né? Ele se reuniu com o Quincy Jones para poder começar a produção do sucessor. O Quincy Jones e o Michael trabalharam em mais de 30 faixas para o álbum Thriller. Dessas 30 músicas que foram criadas para esse projeto, 9 foram selecionadas para entrar na versão final do álbum. O orçamento da gravação do álbum Thriller foi de $750 mil, um valor muito alto,
para a gravação de um disco. Mas é interessante a gente já levar em consideração que o disco anterior do Michael, ele teve um desempenho muito bom, então investir mais na produção desse álbum seria simplesmente uma possibilidade de ter um feedback maior ainda. Afinal de contas, o desejo sempre do Michael, assim como do Quincy Jones nas gravações, era cada vez mais conseguir fazer discos maiores e álbuns mais importantes para serem lançados. Afinal de contas, o Off the Wall tinha ido muito bem, né? As gravações do álbum começaram oficialmente no dia 14 de abril de 1982, com o Paul McCartney e o Michael gravando The Girl Is Mine. O álbum foi oficialmente concluído, as gravações, no dia 8 de novembro do mesmo ano, 9 meses depois, né, quando ele teve a última faixa mixada oficialmente. O Michael participou da co-composição de muitas músicas do álbum, né? Ele co-escreveu Wanna Be Starting Something, Billie Jean, Beat It, e ele também fez a The Girl Is Mine. E uma coisa interessante, né, que é um ponto marcante do Michael Jackson, né, que muita gente não sabe disso, mas quando o Michael ia escrever determinadas letras de música, ou quando surgia na cabeça dele uma ideia, ele diretamente não escrevia no papel. Ele fazia uma gravação de voz, né, gravando o áudio daquilo ali que veio a ideia na cabeça dele. Então ele compôs as músicas mais dessa forma, sendo escritas com coisas que vinham na cabeça dele em momentos aleatórios, né? Depois ele escutava a gravação dele e assim ele colocava dentro do que ele escutou ali, fazendo uma forma diferente de você compor a música, né? Uma forma mais, vou dizer assim, mais fácil, porque muitas vezes a gente escreve uma música, gente, e a gente esquece a forma como canta, ou esquece a forma que a gente ia aplicar aquilo. Gravando dessa forma, o Michael teria muito mais chance de conseguir fazer uma coisa que fosse mais, vou dizer, fresca, fresh, para o público sentir dentro do projeto. A relação do Michael com o Quincy Jones durante o processo do álbum ficou meio estremecida, sabe, gente? Então o Michael ficou mais no canto dele, enquanto o Quincy Jones terminava as gravações das faixas. No final das contas, eles não ficaram satisfeitos com a forma que ficou feita os mixes. Então eles resolveram remoldar os mixes das músicas antes de lançar o disco. Uma das coisas interessantes sobre o álbum Thriller é que Billie Jean, né, era uma das músicas que o Michael, assim, se identificou de certa forma pela música vir de certa forma com o desejo obcecado dos fãs, né, a música era relacionada a isso. E o Quincy queria fazer a música mais curta. Só que o Michael, o que acontece? Aquela batida do começo da música, o Michael ficou muito maravilhado com aquilo ali. E o Quincy queria fazer mais curta a música, só que o Michael não quis. Ele queria deixar longo porque ele sentia que aquilo permitia com que ele dançasse muito da forma que ele mais se sentisse livre. E afinal de contas era isso que ele queria, né? O Michael se inspirava sempre muito no James Brown, né? A gente vê muito isso pelas formas dos passos de dança com os pés que o James Brown tinha. O Michael tinha muita inspiração em cima dele, ele achava o James Brown um gênio. E quando ele escutava essas músicas, ele sentia que ele podia dançar como o James Brown dentro dessas faixas. Também foi um processo interessante a criação da música Beat It, né? Que eles queriam fazer uma faixa com uma cara mais rock pro álbum. E eles não estavam encontrando um guitarrista que conseguiria, talvez, comportar dentro disso daí. Mas eles conseguiram encontrar um apto para poder fazer a música. O Ed Van Halen, ele foi convidado para poder fazer as guitarras da canção e ele executou muito bem a produção da música Beat It. Eles fizeram a composição da faixa título do álbum, né, que é Thriller. Um dos pontos interessantes é que a música tinha dois nomes em potenciais para ser nomeada. Ela podia chamar Starlight ou Midnight Man, mas acabou sendo transformada em Thriller por causa que tinha um apelo de merchandising mais forte, né? A música conseguia vender um mistério que, vou dizer assim, o público teria mais interesse em comprar do que ter esses dois nomes envolvidos. Quem gravou, por exemplo, os vocais naquela parte Darkness Comes in a Land foi o Vincent Price. Ele era amigo da esposa do Quincy Jones e o Quincy Jones resolveu convidar ele para fazer essa parte na música. E acabou que ficou uma coisa muito icônica, né? Eles produziram essa parte, eles escreveram, no caso, a parte dele indo pro estúdio, né, no caminho de carro, e chegando lá eles simplesmente gravaram e ficou uma coisa muito impactante e incrível. Um outro ponto interessante é que as outras músicas do álbum que foram cortadas, o pessoal sentia que elas não tinham o nervosismo e a
o humor do álbum, elas não compunham aquilo ali tão bem. Então eles acabaram cortando fora essas canções de dentro do disco. O Thriller, no geral, gente, ele é um álbum funk e post-disco, né? Ele tem essas influências de música disco, mas com um pouco mais de funk misturado, uma coisa mais futurista e diferenciada, né? O investimento nos sintetizadores também dessa época aconteceram para poder elevar o nível da produção. Não é à toa que as músicas do Off the Wall e do Thriller são assim, o do Thriller são infinitamente mais interessantes em muitos aspectos do que o Off the Wall, por causa que os sintetizadores já eram mais modernos na época da gravação daquele álbum. Os reviews do álbum, obviamente, babaram o ovo, né? E um dos mais interessantes é que o pessoal sentia que o álbum refinou a qualidade musical do Michael Jackson. Afinal de contas, eles conseguiram deixar as faixas mais marcantes e também deixar as faixas que eram mais baladas, mais bonitas e mais voltadas a soul, o que refinou, como eu disse, a qualidade musical do Michael Jackson e refinou a forma de como ele se aplica nas músicas também. Ficou um produto mais refinado a se consumir. Um exemplo interessante do álbum Thriller é que o álbum Thriller ele traz um pouco de magia mais obscura para a carreira do Michael, né? O que permitiu com que o Michael explorasse mais a criatividade dele, principalmente nas produções dos videoclipes, um exemplo da música título do álbum, né? Foi bem interessante que isso quebrou totalmente a fórmula que o Michael produzia vídeos no passado e produzia músicas antes e vídeos tudo antes. Ficou uma coisa muito mais artística de ser trabalhada e forte. Outra coisa também super interessante foi a temática do clipe de Beat It, que foi muito comentada também pela questão, vou dizer assim, machista da música, né? O Michael colocou bem claro que essa coisa não te fazia menos homem, você lutar por determinadas coisas, você evitar brigas, evitar essas coisas, você pode ser maior que aquilo tudo, entende? Isso não te faz menos homem. Foi uma mensagem muito interessante que ele quis trazer dentro dessa música e surpreendeu muito as pessoas, afinal de contas era um momento que, como eu disse, muito machista dentro da indústria fonográfica. Do álbum Thriller é uma coisa inquestionável, né? A gente já sabe que o disco possui recordes absurdos do mais vendido de todos os tempos e afins, né? E uma das coisas interessantes que o pessoal sempre diz do legado do álbum Thriller é que existem as pessoas no mundo e existe o Michael Jackson, tá? Isso foi uma das coisas muito ditas na época por várias revistas que envolviam a importância e a influência do Michael Jackson dentro da indústria fonográfica. O Thriller é que o álbum mudou completamente a fórmula com que a indústria fonográfica funcionava. Aquele universo que era tratado rentavelmente a indústria da música foi completamente elevado a outro nível, inclusive a parte artística virou uma coisa muito mais forte a ser explorada por causa do álbum Thriller. Não tinha essa preocupação em buscar coisas tão artísticas para serem representadas nas suas músicas. O Michael, com o poder dele dentro desse disco, conseguiu expandir esse universo todo e fazer um disco com que as pessoas cobrassem isso de outros artistas. Assim, a música ficou com os aspectos de personalidade cada vez mais fortes depois da fase do disco Thriller. Um outro ponto interessante é que o disco Thriller foi muito além do que somente o álbum, né? A parte de merchandising do álbum, de produtos que foram lançados relacionados ao álbum, como camisetas, como souvenirs, como bonecos, tudo vendeu muito bem. Tudo que era relacionado à marca do álbum Thriller teve uma importância gigantesca e uma revolução gigantesca na própria fórmula com que os artistas faziam os próprios merchandisings, né? E também tinham os merch dos produtos que eles vendiam além do... É inquestionável a relevância do Thriller quando a gente pensa que esse álbum vendeu 50 milhões de cópias, né? É como se uma grande parcela do mundo naquela época tivesse o disco. Esse disco, para vocês terem uma ideia, ele é considerado o álbum mais perto da perfeição feito por um artista, tá? Ele é o máximo que talvez uma pessoa conseguiu chegar para poder agradar um grande público. Isso é um marco que o Thriller tem dentro dele e que é hiper impossível de acontecer duas vezes no mesmo lugar. Um outro ponto interessante sobre o álbum Thriller é que o álbum Thriller, depois da morte do Michael Jackson, ele continuou dando lucros. Para vocês terem uma ideia, em 2009, o álbum Thriller foi um dos álbuns mais vendidos do ano por causa da morte do Michael. Ele conseguiu vender quase 2 milhões de cópias pós a morte do Michael. Isso surpreendeu muitas pessoas e fez também com que o catálogo dele fosse relançado em diversas outras versões.
Antes do Michael morrer, ele fez uma nova versão do álbum, né, o Thriller 25, que é uma versão de 25 anos, que continha uma capa diferente, que era das fotos do clipe de Thriller, né, além de uma faixa inédita chamada For All Time. Além disso, ele fez também produções de remixes, ele participou de tudo, então aquilo ali, de certa forma, foi o último trabalho que o Michael fez com as mãos dele de verdade. Tá? Você ouvir o Thriller 25, você realmente encontra o Michael dentro daqueles produtos ali. Eu pergunto pra vocês agora, qual a parte predileta de vocês do Thriller? Qual a música favorita de vocês? Vocês gostam mais do visual, da música? Vocês gostam mais da identidade que o Michael estava utilizando na época? Conta pra mim qual a sua experiência com o álbum Thriller que te fascina tanto por esse álbum. Eu vou adorar saber mais. E depois eu vou fazer mais vídeos relacionados a esse álbum, porque possivelmente vocês vão perceber que nem tudo eu falei aqui. Obviamente porque eu quero fazer coisas mais expansivas sobre esse álbum, tá bom? Um beijo gigante pra vocês, até o próximo vídeo nosso.